Olá pessoal, hoje nós vamos começar com um assunto muito importante da química, a tabela periódica. Praticamente todo o estudo da química vai usar a tabela periódica durante os seus estudos. E por isso é muito importante entender como ela funciona desde o início. Por que estudar a tabela periódica? Bom, o primeiro motivo de estudar a tabela periódica é a quantidade de informações que a gente tem dentro dela e coisas que nós vamos poder usar nas questões, porque em todo vestibular, e todo a prova, a tabela periódica faz parte dela, ela vai estar lá. É uma tabela periódica que no finalzinho da aula eu já vou mostrar para vocês, então ela é muito importante. E ela reúne todos os elementos químicos conhecidos. Ela me passa as propriedades e as características de cada um desses elementos. E por isso ela é frequentemente cobrada dentro dos vestibulares. Então vamos começar. O que é a tabela periódica? É uma organização dos elementos químicos conhecidos. Como é que a gente organiza eles? A gente vai organizar eles por características semelhantes. Então, quando eu olhar na tabela periódica, tanto na vertical como na horizontal, a gente vai ter características semelhantes. Cada quadradinho desses representa um único elemento. Essa coluna representa um grupo de elementos cujas suas características são semelhantes. E na horizontal também. Bom, essa característica, essa organização, ela não foi feita para gente facilitar a leitura, a organização da tabela, e sim por causa dos estudos químicos, por causa da química em si. Bom, linhas e colunas da tabela periódica. As linhas a gente chama de períodos e as colunas de grupos ou de famílias. Os elementos da mesma família, da mesma coluna, eles possuem propriedades químicas semelhantes. E esta é uma das informações mais importantes da aula de hoje. Então, vamos conhecer o que cada uma daquelas colunas representa, de cada uma das informações que eu tenho dentro de um elemento. Então, vamos lá. Número atômico. Número atômico é um número de prótons. Então, no caso do sódio, o número de prótons é 11. O símbolo atômico e o nome, eles são sempre em latim. Símbolo atômico é sempre uma letra maiúscula, e caso dois elementos ou mais da tabela periódica o nome comece com a mesma letra, a gente coloca a segunda letra em minúscula. Então, no caso do sódio, é Na. O nome vai depender do país que a gente está, então ele sempre está na língua do país. E a última informação que a gente vai achar na nossa tabela é esse campinho aqui, que é a massa atômica. Então, o que é a massa atômica? É um número de prótons mais um número de nêutrons. Mas eu aprendi que existem prótons e nêutrons, estão lá dentro do núcleo,
E tem os elétrons. Onde estão os elétrons? A gente chama de eletrosfera. Eles estão fora do núcleo. Bom, acontece que os elétrons, eles não têm massa. E o fato deles não ter massa, eles acabam não entrando nessa conta. Não é exatamente que eles não têm massa, é que eles são tão leves, mas tão leves que colocar eles na conta ou tirar eles da conta não faz muita diferença. Aqui algumas características, as principais características dos elementos químicos. Então, que grupos de elementos químicos nós vamos ter? Basicamente, a gente vai ter três grandes grupos. Os metais, que são bons condutores, que têm brilho e têm algumas características específicas. Nós vamos ter os ametais, que não têm brilho, não conduzem eletricidade e as propriedades variam. E temos os gases nobres, que eles têm baixa reatividade. Isso é, eles não se misturam com outros elementos da tabela periódica, eles não vão formar moléculas. Bom, vamos começar aqui, vamos estudar os elementos químicos. O primeiro grupo, então vamos lá. A coluna a gente chama de família. Opa. Família ou grupo. Família é uma nomenclatura mais antiga, que era 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, e tínhamos a família B, que também tinha essas características. Mas houve uma reformulação da tabela periódica, a gente chama agora de grupos, que vai do 1 ao 18. O grupo 1 da tabela periódica, esse grupo é chamado de metais alcalinos. O grupo 2 é chamado de metais alcalinos terrosos. Aqui seriam os calcogênios, e aqui os halogênios. E esse grupo aqui, que é o grupo 18, são os gases nobres. Gases nobres. E a gente quase não vai falar deles. E esses caras aqui, a família do bromo, família do carbono e família do nitrogênio, elas têm exatamente esses nomes. Bromo, carbono e nitrogênio. Eles não têm características específicas que vão chamar de calcogênio, halogênio ou alguma outra coisa por causa das características deles. Bom, eu falei lá no comecinho da aula que vocês vão ter acesso a uma tabela periódica no vestibular ou nas provas. Então eu vou mostrar essa tabela que a gente tem sem essas informações que eu coloquei aqui, vai ser a tabela periódica. Essa tabela periódica, ela ainda tem esta marcação aqui, ó. Bom, essa marcação ela também é antiga, isso aqui seriam semimetais. Eles têm algumas características dos metais e há algumas características dos não metais. Mas hoje em dia a gente não usa mais ela. A gente vai usar somente metais. Então eu faço um traço aqui, ó. E aqui tudo é metal, metais. Desse traço para cá é todo mundo a metal, exceto esta coluna aqui. Tomem cuidado, porque essa coluna ela é dos gases nobres, e os gases nobres não têm reação, eles reagem muito pouco com outros elementos. Então vamos a alguns exemplos práticos.
Vamos localizar eles na tabela. Onde que está o sódio na tabela periódica? Antes de fazer essa pergunta, dá uma paradinha no vídeo, entra na internet, procurem uma tabela periódica para vocês poderem olhar. Então vamos lá? Sódio. Ele está no grupo 1. A gente olhar lá na nossa tabela, sódio está onde? Na, grupo 1, terceira linha. Então, grupo 1, grupo 1, grupo 1, período 3. Onde que está o hélio? O hélio é esse elemento aqui. O hélio é um gás nobre, então ele está no grupo 18 e ele está no período 1. Vamos conferir lá na nossa tabela periódica. Olha lá, hélio. Onde que vai estar o oxigênio? O oxigênio é do grupo 6 no período 2. E o cloro? Eu vou deixar o cloro aqui para vocês darem uma olhadinha na tabela, acharem e colocarem. Uma coisa importante que vocês têm que saber é que vocês não vão fazer que nem eu, vocês não vão decorar toda a tabela periódica ou a maior parte da tabela periódica de uma vez. Isso vai acontecer aos poucos. Como assim aos poucos? Cada exercício que a gente vai fazendo, porque muitos elementos se repetem. Então a gente acaba decorando eles. Né? O cloro é um elemento que aparece bastante, então a gente meio que já decora. O oxigênio cai sempre, elemento sempre cobrado. Oxigênio, o sódio, o hélio são elementos que sempre aparecem na tabela periódica, sempre são cobrados. Então a gente meio que já decora a posição deles. Vamos dar uma recapitulação em tudo que a gente viu hoje na aula. Na aula a gente viu a organização da tabela periódica, como é que ela foi criada, vimos o que são períodos, vimos o que são famílias e grupos, vimos quem são os números atômicos, quem é o número atômico, que é igual a prótons, e vimos os principais grupos, que quem são esses principais grupos? Metais, ametais, gases nobres e também metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Na próxima aula, a gente vai ver as propriedades periódicas, raio atômico, eletronegatividade, energia de ionização e afinidade eletrônica. Por que esses conteúdos são importantes? Porque estes conteúdos vão ser muito importantes na parte de ligações químicas que a gente vai estudar mais tarde. Peguem os exercícios ali, peguem a tabela periódica, escolham os elementos aleatórios e treinem, procurar eles na tabela periódica, anotar quem são os grupos, quem é a família, quem é o período. Também anotem a identificação do número atômico e da massa atômica. Isso vai ser muito importante daqui para frente.